Revisitando um clássico. Nós prometemos que os próximos vídeos seriam menos assustadores, mas não resistimos. Pet Sematary ou Cemitério Maldito se tornou um clássico do terror e em maio poderemos testemunhar uma nova versão do filme que marcou uma geração. Em um ano repleto de reboots, este é um bastante esperado e que até agora tem agradado a crítica. Com 3 trailers lançados até o momento, nos perguntamos o que esperar deste tão aguardado filme. Just like dying is natural. Do livro para as telas, mais uma vez. Cemitério Maldito é baseado no livro de Stephen King de 1983, intitulado O Cemitério. Com o sucesso da obra, em 1989, a história foi lançada nas telonas com um roteiro escrito pelo próprio King, tornando o filme bastante fiel ao livro. Uma curiosidade interessante está na cena do funeral desse filme. Preste bastante atenção em quem é o pastor que aparece. Isso mesmo, é o próprio Stephen King. Outra curiosidade, essa mais assustadora, é que o autor escreveu o livro baseando-se em sua própria vida. Quando King estava morando em uma pequena cidade no Maine com sua família, 2 episódios o inspiraram a criar o livro. O primeiro, quando o gato da sua filha morreu atropelado por um caminhão em uma rodovia perto de sua casa e ele teve que enterrar o bichinho no cemitério para animais na parte de trás do terreno. O segundo, quando seu filho mais novo quase foi atropelado na mesma rodovia, sendo impedido a tempo por King. Isso fez com que o escritor pensasse o que aconteceria se fosse uma criança que morresse atropelada ali. E assim nasceu a macabra história de Cemitério Maldito. The barrier is broken. Lidando com a morte. Esses acontecimentos fizeram com que o autor pensasse sobre a morte, a relação que temos com o fenômeno e o que faríamos se tivéssemos o poder de reverter o processo. Isso fica evidente em sua obra e o filme de 2019 segue a mesma ideia. A família Creed, formada pelo casal Lois e Rachel, e seus 2 filhos, Ellie e Gage, passa a morar ao lado de uma rodovia muito usada como rota de caminhões. No terreno próximo, encontram um cemitério de animais construído por crianças para enterrar seus bichinhos, muitos dos quais morreram na rodovia. Quando o gato da família se torna mais uma vítima fatal, Lois o enterra em um local onde antes eram feitos ritos indígenas, sobrenaturais, apesar dos avisos de seu vizinho Crandall. Quando o gato retorna dos mortos, fica evidente que a tragédia da família Creed está apenas no começo e que, às vezes, ficar morto é melhor. Como na fala do filme, Sometimes Dead is Better. Sometimes dead is better. Nova adaptação. Ao assistir os trailers, muitas pessoas reclamam que eles acabam mostrando demais da história. Nós concordamos, apesar de acreditarmos que o filme ainda guarda algumas surpresas. Enquanto o primeiro trailer mostra mais os pontos-chave da história, apenas dando a entender o que pode acontecer, o segundo e o terceiro já mostram uma grande diferença dessa nova versão em relação àquelas do livro e do primeiro filme. É a filha mais velha do casal quem morre atropelada, além do gato Church, sendo que na história original a vítima é Gage, o filho mais novo. E como isso pode mudar a história? Essa foi uma decisão pensada pelos roteiristas e diretores do novo filme para dar uma nova dimensão ao terror. Em entrevista à Entertainment Weekly, um dos co-diretores do longa disse que a ideia foi acrescentar mais uma camada à trama ao colocar a morte de uma criança mais velha. Segundo ele, ao retornar dos mortos, ela saberia que morreu e saberia não apenas como matar uma pessoa, mas também como destruí-la psicologicamente. Psychologically torturing and physically torturing you. It's both. E aí, assustador o suficiente pra você? Não precisa esperar morrer e voltar pra se inscrever no nosso canal não, viu? Deixa seu like e ativa o sininho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos ou inimigos, ou terá pesadelos com bichinhos de estimação pra sempre. Viagem ao Inferno. O trailer final do filme foi o nosso preferido. Assustador, perturbador e macabro. Esse trailer mostra bem a questão psicológica que a história deve abordar. O que a perda de um filho pode fazer e quão longe um pai pode ir para ter sua família de volta. Além disso, podemos perceber que a atmosfera do filme parece mais assustadora do que a do filme original. Outra parte da história que parece que será abordada é a da irmã doente de Rachel, Zelda, a infância delas e o peso que isso trará para a personagem ao longo da história. Em entrevista ao site Adoro Cinema, o ator Jason Clarke, que interpreta Louis Creed, disse que o filme é um horror completo, no sentido em que não envolve apenas sustos, mas também trata da condição humana ao lidar com tragédias. O ator descreve a experiência dos personagens como uma viagem ao inferno.
O que existe lá fora é assustador, mas o mais cruel é que todos nós podemos nos tornar em determinadas circunstâncias, disse o Clark. Profundo, né? What happens then if the monster has consciousness and has... Mais uma adaptação de Stephen King para as telonas e que, como sempre, promete trazer debates importantes sobre temas complexos. E o que você está esperando desse filme? Conta pra gente o que você acha. Vale a pena conferir mais esse reboot ou não?